A mesa vazia, quando a diabetes revelou quem realmente estava ao meu lado. Você já percebeu como às vezes a vida escolhe os momentos mais improváveis para virar tudo de cabeça para baixo? Como se o universo tivesse um senso de humor cruel, esperando justamente quando você está cercado de gente, de risos, de comida farta, para sussurrar no seu ouvido: nada é como você pensava. Para Marcelo, aquele domingo de Páscoa começou como todos os outros. A casa da sogra estava cheia, decorada com coelhinhos de chocolate e arranjos de flores artificiais que ela insistia em reutilizar todo ano. O cheiro de bacalhau assado misturado com farofa e arroz invadia cada cômodo. Crianças corriam pelo quintal caçando ovos de plástico, enquanto os homens se aglomeravam perto da churrasqueira, cerveja na mão, falando de futebol e política com aquela convicção típica de quem acha que resolve o mundo entre um gole e outro. Marcelo estava ali, sorrindo, participando, fazendo seu papel de genro prestativo, marido presente. Ao lado dele, Renata ajeitava os cabelos e conversava com as cunhadas. 15 anos de casamento tinham criado aquela dança automática. Cada um sabia onde estar, o que dizer, como parecer. Mas naquela manhã, Marcelo acordou diferente. A boca seca, uma sede que não passava, não importava quanta água bebesse. Nas últimas semanas, tinha ido ao banheiro mais vezes do que conseguia contar. Acordava de madrugada com a bexiga apertada, bebia água como se tivesse cruzado um deserto, e ainda assim a sede continuava. Tinha perdido peso também. O cinto precisava de mais um furo, as calças ficavam folgadas na cintura. Renata tinha comentado, numa daquelas frases jogadas no ar enquanto passava batom no espelho: "Você está emagrecendo, amor. Deve ser o estresse do trabalho." E ele tinha concordado. Porque era mais fácil acreditar que era só cansaço, só rotina, só a vida cobrando seu preço. Mas ali, sentado à mesa farta, cercado de vozes e risadas, Marcelo sentiu algo diferente. Uma tontura leve, como se o chão tivesse se inclinado alguns graus. Piscou, tentou focar nos rostos ao redor. A sogra falava alto sobre a receita do bacalhau. O cunhado discutia qual time ia cair para a segunda divisão e Renata estava ao seu lado, mas parecia distante, os olhos perdidos em algum ponto além da mesa. Ele estendeu a mão para pegar mais um pedaço de pão e sentiu as pontas dos dedos formigarem. O coração acelerou. Não era normal. Nada daquilo era normal. Quantas vezes a gente ignora os sinais que o corpo envia, como se ele estivesse gritando numa língua que a gente se recusa a aprender, até que não há mais jeito de fingir que não ouviu. Marcelo levantou da mesa devagar, tentando não chamar atenção. "Só vou ao banheiro", murmurou, mas ninguém pareceu notar. No corredor da casa da sogra, longe do barulho, ele se apoiou na parede e respirou fundo. A tontura não passava. A boca estava mais seca que nunca. Pegou o celular e, quase por instinto, digitou no Google: sede excessiva, perda de peso, cansaço, vontade de urinar. As primeiras linhas que apareceram na tela fizeram seu estômago revirar. Diabetes. Sintomas de diabetes tipo 2. Procure um médico imediatamente. Ele ficou parado ali, o celular tremendo na mão, como se aquelas palavras fossem algum tipo de sentença. Diabetes. A doença do avô que morreu cego e com uma perna amputada. A doença que as pessoas sussurravam como se fosse um segredo vergonhoso. Não podia ser. Ele tinha 42 anos, trabalhava, pagava suas contas, tinha uma vida normal. Como podia estar doente assim de repente, sem aviso? Mas os sinais estavam todos ali. A sede, o cansaço, a perda de peso. Tudo batia. Voltou para a sala com as pernas bambas, tentando manter a compostura. Sentou-se à mesa de novo, mas a comida na frente dele parecia intragável agora. Olhou para Renata, que conversava animadamente com a cunhada sobre uma nova série da Netflix. Ele precisava contar. Precisava dizer em voz alta o que estava sentindo, o medo que crescia no peito como uma planta venenosa. Renata, ele chamou baixo, tocando de leve o braço dela.
Ela virou o rosto, ainda rindo de alguma coisa que a cunhada tinha dito. "O que foi?" perguntou com aquele tom meio impaciente de quem foi interrompido. Marcelo engoliu seco. Acho que estou passando mal. Preciso ir ao médico. Acho que pode ser sério." As palavras saíram truncadas, carregadas de um medo que ele mal conseguia disfarçar. Renata franziu a testa, mas não era preocupação o que ele viu nos olhos dela. Era irritação. "Sério, Marcelo, agora? No meio do almoço de Páscoa?" Ela olhou ao redor, como se tivesse medo de que alguém tivesse ouvido. "Você não pode esperar até amanhã? É domingo, pelo amor de Deus. Ninguém vai querer sair daqui agora." Ele sentiu as palavras como um soco no estômago. "Renata, eu estou falando sério. Acho que posso estar com diabetes. Eu pesquisei os sintomas e... Você pesquisou no Google?" E ela cortou e havia desdém na voz agora. "Desde quando você é médico?" "Sempre fazendo drama, Marcelo, sempre." E então ela fez algo que ele jamais esqueceria. Simplesmente se levantou, pegou o prato dela e foi sentar-se em outra mesa. Do outro lado da sala, sem olhar para trás, sem uma palavra de conforto, sem um toque, sem nada. Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés? Como se tudo que você acreditava ser sólido, de repente, virasse areia, escorregando entre os dedos. Marcelo ficou ali, paralisado, vendo Renata se acomodar ao lado da irmã, retomar a conversa como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de lhe contar que estava com medo, que precisava de ajuda. A mesa ao redor continuava barulhenta. Pratos se chocando, risadas explodindo, histórias sendo contadas. Mas para ele, tudo tinha ficado mudo. Ele olhava para a cadeira vazia ao seu lado, para o prato de Renata que ela tinha levado, e sentia uma dor que não tinha nada a ver com diabetes. Era uma dor de abandono, de solidão, de perceber com uma clareza brutal que a pessoa que jurou estar ao seu lado na saúde e na doença tinha acabado de escolher a distância no primeiro sinal de fragilidade. Ninguém parecia ter notado. A sogra continuava servindo sobremesa. O cunhado abria outra cerveja. As crianças gritavam no quintal. A vida seguia, indiferente ao terremoto silencioso que estava acontecendo dentro dele. Marcelo se levantou devagar, murmurou alguma desculpa sobre não estar se sentindo bem e saiu. Nem esperou para ver se alguém ia perguntar se ele estava bem. Já sabia a resposta. No carro, sozinho, ele apoiou a testa no volante e deixou as lágrimas virem. Não eram lágrimas de dor física. Eram lágrimas de compreensão, de entender finalmente que aquele casamento já estava morto há muito tempo, que Renata tinha parado de vê-lo, de ouvi-lo, de se importar, e que a diabetes não era o problema. Era apenas o espelho que refletia a verdade que ele vinha evitando há anos. Às vezes, é preciso que o corpo adoeça para que a gente perceba que a alma já estava doente há muito tempo. E que curar-se não é só sobre remédios e exames. É sobre ter coragem de olhar para o vazio e decidir preenchê-lo de novo, mesmo que seja com a própria companhia. Na segunda-feira de manhã, Marcelo foi ao médico sozinho. A consulta confirmou o que ele já sabia. Diabetes tipo 2, glicose altíssima, precisava começar tratamento imediatamente. O médico falou sobre insulina, dieta, exercícios, controle rigoroso. Marcelo ouvia tudo com uma espécie de distanciamento, como se estivessem falando de outra pessoa. "O senhor tem alguém em casa para ajudar no tratamento?" E o médico perguntou, com aquele tom gentil dos profissionais de saúde. Marcelo abriu a boca para dizer sim, tenho minha esposa, mas as palavras não saíram, porque não era verdade. Ele não tinha ninguém. Não realmente. Tenho, ele mentiu, porque era mais fácil do que explicar. Saiu do consultório com uma receita cheia de remédios e uma lista de cuidados que parecia interminável. No caminho para casa, parou na farmácia, comprou os medicamentos e ficou parado no estacionamento olhando para as caixas no banco do passageiro. Aquilo era real. Sua vida tinha mudado. E ele estava sozinho para lidar com isso. Quando chegou em casa, Renata estava na sala assistindo TV. Ele entrou e ela nem levantou os olhos. "Então,
Ela perguntou num tom casual, como quem pergunta sobre o clima. Diabetes, ele respondeu, deixando a sacola da farmácia na mesa. Preciso tomar insulina, mudar a dieta, fazer acompanhamento. Esperava. O quê? Um abraço? Uma palavra de consolo? Renata suspirou, como se aquilo fosse um inconveniente. Bom, pelo menos agora você sabe. Vai ter que se cuidar melhor, né? E voltou a olhar para a TV. Marcelo ficou ali, de pé na sala da própria casa, sentindo-se mais estrangeiro do que nunca. Subiu para o quarto, trancou a porta e sentou na beirada da cama. Olhou para as mãos que agora precisariam aplicar insulina, medir glicose, contar carboidratos. Mãos que tremiam não de medo da doença, mas de solidão. Naquela noite, deitado ao lado de Renata, que dormia virada para o outro lado, ele tomou uma decisão. Não ia mais fingir. Não ia mais aceitar migalhas de afeto. Não ia mais viver numa casa onde era invisível. Você já percebeu que algumas doenças curam e outras apenas revelam o que já estava quebrado? E às vezes o diagnóstico não é o fim, mas o começo de uma verdade que você vinha adiando. Os dias que se seguiram foram um aprendizado cruel. Marcelo acordava cedo, media a glicose, tomava os remédios, preparava o próprio café da manhã sem açúcar. Renata continuava sua rotina como se nada tivesse mudado. Dormia até mais tarde, tomava café com pão e manteiga, saía para encontrar as amigas. Não perguntava como ele estava. Não oferecia ajuda. Não lia os folhetos informativos que ele tinha deixado na mesa da cozinha. Era como se a diabetes fosse um problema exclusivo dele. Algo que não atravessava a barreira invisível que tinha se erguido entre eles. Uma noite, Marcelo estava na cozinha preparando seu jantar. Peito de frango grelhado. Salada, sem arroz, sem pão, sem tudo que tinha feito parte da sua vida até ali. Renata entrou, pegou uma fatia de bolo que a vizinha tinha trazido e começou a comer ali mesmo, em pé, na frente dele. Não era maldade consciente, ele sabia. Era indiferença. Era a manifestação visível de um casamento que tinha virado coabitação. Dois estranhos dividindo o mesmo endereço. Renata, ele chamou, a voz firme. Ela olhou para ele, ainda mastigando. A gente precisa conversar. Ela revirou os olhos. Sobre o que agora? Sobre nós, sobre esse casamento. Sobre o fato de que quando eu mais precisei de você, você se levantou e foi para outra mesa. As palavras saíram carregadas de meses, talvez anos, de silêncios engolidos. Renata deixou o prato na pia, cruzou os braços. Você vai mesmo me culpar por isso? Você sempre foi dramático, Marcelo. Sempre fazendo tempestade em copo d'água. Eu descobri que tenho uma doença crônica, ele respondeu, a voz subindo um tom. E você não se importou. Nem um pouco. Renata deu de ombros, e aquele gesto, tão pequeno, tão casual, foi devastador. O que você queria que eu fizesse? Entrasse em pânico? Largasse tudo? Você mesmo disse que é tratável. Então trate. Seja adulto e lide com isso. Ela saiu da cozinha, deixando Marcelo sozinho com a verdade nua e crua. Ele não era prioridade. Talvez nunca tivesse sido. Tem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre a dor de ficar e a dor de partir. E às vezes, a segunda dor é a única que realmente cura. Marcelo começou a pesquisar sobre divórcio. Não de forma dramática, não com raiva ou vingança. Apenas com a resignação tranquila de quem finalmente aceita o que precisa ser feito. Conversou com um advogado, entendeu seus direitos, começou a organizar sua vida financeira. E enquanto fazia isso, algo estranho aconteceu. Ele começou a se sentir mais leve. Não era felicidade, ainda não, mas era alívio. O alívio de parar de fingir. No trabalho, ele contou para um colega sobre a diabetes. Esperava pena, talvez incômodo, mas o que recebeu foi solidariedade genuína. Meu pai é diabético há 10 anos, o colega disse. No começo é difícil, mas você se adapta. Tem grupos de apoio se quiser. Ajuda bastante. Marcelo aceitou o contato e algumas semanas depois foi pela primeira vez a uma reunião de um grupo de diabéticos na paróquia do bairro. Ali, cercado de estranhos que compartilhavam a mesma luta,
Ele se sentiu menos sozinho do que tinha se sentido em casa nos últimos meses. Uma senhora de cabelos brancos, Dona Marlene, ofereceu receitas adaptadas. Um rapaz mais novo, Bruno, compartilhou aplicativos para controle de glicose. Todos tinham suas histórias. Alguns tinham apoio em casa, outros não. Mas todos estavam ali, juntos, tentando viver apesar da doença. E Marcelo percebeu algo fundamental. Comunidade não é só sobre sangue ou sobrenome. É sobre quem aparece, quem fica, quem se importa. Uma noite, voltando da reunião, ele encontrou Renata na sala. "Onde você estava?" E ela perguntou, mas não era curiosidade genuína. Era mais um hábito de fazer pergunta. "Num grupo de apoio para diabéticos", ele respondeu. Ela assentiu vagamente e voltou a olhar o celular. E Marcelo soube, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa. Ele merecia mais. Merecia alguém que perguntasse onde ele estava e realmente se importasse com a resposta. Merecia não sentir-se invisível na própria casa. A verdadeira solidão não é estar sozinho, é estar ao lado de alguém e sentir-se invisível. É falar e não ser ouvido. É sangrar em silêncio enquanto a vida continua ao redor indiferente. 3 meses depois do almoço de Páscoa, Marcelo pediu o divórcio oficialmente. Renata não chorou, não implorou, não pareceu surpresa. Apenas concordou com uma indiferença que confirmou tudo o que ele já sabia. A divisão de bens foi rápida, civilizada, fria. Eles não tinham filhos, o que tornava tudo mais simples nos papéis, mas talvez mais triste na prática. 15 anos juntos e nada que os prendesse além de móveis e contas bancárias. Marcelo alugou um apartamento pequeno no centro da cidade. Um lugar só dele, onde podia organizar a geladeira do jeito que precisava, colar lembretes sobre horários de medicação, preparar suas refeições sem sentir-se julgado. Era estranho no começo. O silêncio da casa vazia, a cama fria, as noites sem ninguém ao lado. Mas era um silêncio honesto. Um silêncio que não fingia ser companhia. Dona Marlene, do grupo de apoio, tinha se tornado uma amiga improvável. Ela o convidava para almoços aos domingos, ensinava receitas sem açúcar que eram surpreendentemente gostosas, perguntava sobre seus níveis de glicose com genuíno interesse. Bruno o incentivou a voltar a fazer exercícios, caminhadas no parque, que se tornaram parte da rotina. Devagar, Marcelo foi reconstruindo não apenas sua saúde, mas sua vida. Cada passo era pequeno, mas era seu. 6 meses após a separação, ele encontrou Renata por acaso no supermercado. Ela estava com um homem que Marcelo não conhecia, rindo de algo que ele tinha dito. Não sentiu ciúmes, não sentiu raiva. Sentiu apenas uma espécie de paz, a paz de quem sabe que fez a escolha certa. Acenou de leve, ela retribuiu com um sorriso educado e cada um seguiu seu caminho. Estranhos que um dia dividiram uma vida. Você sabia que às vezes a cura não vem do remédio, mas da coragem de começar de novo? Que cicatrizar não significa esquecer, mas aprender a viver com o que a vida te ensinou. 1 ano depois do diagnóstico, Marcelo estava sentado no consultório do endocrinologista, olhando para os resultados dos exames. A glicose controlada. Os níveis de hemoglobina glicada dentro do esperado. O médico sorriu satisfeito. "Está indo muito bem. Continue assim." Marcelo agradeceu e saiu com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Orgulho. Orgulho de si mesmo. De ter enfrentado. De ter seguido em frente. Naquela noite, foi ao grupo de apoio, como sempre. Dona Marlene tinha feito bolo de cenoura sem açúcar para comemorar o aniversário de um dos membros. Bruno contava sobre a corrida de 5 quilômetros que tinha completado no fim de semana. Marcelo olhou ao redor daquela sala simples na paróquia para aquelas pessoas que tinham se tornado sua rede de apoio e sentiu algo quente no peito. Gratidão. "Vocês sabem", ele começou, e todos olharam. "Faz 1 ano que descobri a diabetes. E foi o pior e o melhor dia da minha vida." Alguns riram suavemente, entendendo a contradição. "O pior porque... Bom, vocês sabem como é o começo. O medo,
a negação, ter que mudar tudo. Mas foi o melhor porque me forçou a acordar, a parar de viver uma mentira. A encontrar vocês, Dona Marlene apertou a mão dele. Bruno bateu no seu ombro. E Marcelo soube que estava exatamente onde precisava estar. Meses depois, ele conheceu Lívia numa caminhada no parque. Ela era professora de yoga, tinha olhos gentis e um sorriso que acendia devagar. Conversaram sobre trivialidades no começo. O clima, as árvores floridas, os cães que corriam soltos. Mas aos poucos, as conversas se aprofundaram. Marcelo contou sobre a diabetes, esperando o mesmo olhar de incômodo que tinha visto em Renata. Mas Lívia apenas assentiu interessada. Meu irmão é diabético tipo 1, ela disse. Sei como é desafiador, mas você parece estar lidando bem. Eles começaram a se encontrar para as caminhadas. Lívia o apresentou à meditação, que ajudava com o estresse que afetava os níveis de glicose. Marcelo a ensinou a cozinhar algumas das receitas que Dona Marlene tinha passado. Era tudo muito leve, sem pressa, sem pressão. E justamente por isso era bonito. Era real. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Ela tira com uma mão e oferece com a outra. Quebra nossa casa e, enquanto estamos recolhendo os cacos, coloca pessoas no nosso caminho que nos ajudam a construir algo novo. Algo mais verdadeiro. 2 anos após aquele almoço de Páscoa, Marcelo estava sentado num café com Lívia. Era um sábado ensolarado e ele bebia café sem açúcar com naturalidade. Não era mais um sacrifício. Era apenas parte de quem ele era agora. Lívia lia um livro, os óculos de sol empurrados para cima da cabeça, e de vez em quando olhava para ele e sorria. Um sorriso que dizia, estou aqui, te vejo, você importa. Marcelo pensou em quanto tinha mudado. O apartamento pequeno tinha virado um lar, plantas nas janelas, fotos do grupo de apoio na geladeira, uma rotina que fazia sentido. O trabalho ia bem. A saúde estava controlada. E mais importante, ele tinha aprendido algo fundamental. Amor não é sobre grandes gestos. É sobre aparecer. É sobre perguntar como você está e realmente querer saber a resposta. É sobre não trocar de mesa quando a vida aperta. No que está pensando? Lívia perguntou, fechando o livro. Marcelo sorriu. Em como estou bem? De verdade. Ela estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçou os dedos com os dele. Você merece estar bem, ela disse simplesmente. E ele acreditou. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente acreditou. Aquela noite, sozinho no apartamento depois de se despedir de Lívia, Marcelo mediu a glicose, tomou sua medicação e se deitou na cama. Olhou para o teto, para as sombras dançando na parede e pensou naquela mesa de Páscoa 2 anos atrás, na cadeira vazia, no momento em que tudo desmoronou, e percebeu que não sentia mais raiva, não sentia mais mágoa, sentia estranhamente gratidão, porque aquela cadeira vazia tinha sido um presente. Tinha sido a verdade se revelando. E a verdade, por mais dolorosa que seja no momento, é sempre libertadora. Ela abre espaço. E nesse espaço vazio, a gente pode construir algo novo. Algo honesto. Algo que realmente vale a pena. Quantas mesas vazias você já encontrou na vida? Quantas vezes você achou que aquilo era o fim, quando na verdade era o começo? Porque às vezes a cadeira vazia não significa que você foi abandonado, significa que foi libertado. Libertado para encontrar quem realmente vai ficar, quem vai segurar sua mão quando a vida apertar, quem vai perguntar como você está e esperar pela resposta. Marcelo tinha encontrado essas pessoas. Não eram as que ele esperava. Não era a esposa de 15 anos, não era a família barulhenta nas reuniões de domingo. Eram Dona Marlene com suas receitas. Era Bruno com seus aplicativos. Era Lívia com sua paciência infinita. Era o médico que o tratava com dignidade. Era até ele mesmo, aprendendo dia após dia a ser companhia para si próprio, a se valorizar, a se cuidar. A diabetes não tinha ido embora. Continuava ali, exigindo atenção, disciplina, cuidado. Mas tinha deixado de ser uma sentença de morte para se tornar apenas parte da vida. Uma parte que o tinha ensinado mais sobre amor, lealdade e coragem do que 15 anos de um casamento vazio jamais tinham ensinado.
E quando as pessoas perguntavam como ele estava, e agora perguntavam de verdade, com os olhos fixos nele, esperando a resposta. Marcelo sorria e dizia a verdade. Estou bem, estou realmente bem, porque estava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Vivendo com uma doença, sim, mas vivendo também com propósito, com comunidade, com amor verdadeiro. Com pessoas que não trocavam de mesa quando a vida ficava difícil. E aquela cadeira vazia no almoço de Páscoa tinha se transformado na coisa mais cheia que ele já tinha experimentado. Tinha se enchido de autoconhecimento, de dignidade, de respeito próprio. Tinha se enchido da certeza de que ele merecia mais. E estava recebendo mais todos os dias, em pequenos gestos e grandes escolhas. A diabetes tinha revelado quem realmente estava ao seu lado, e a resposta tinha doído. Mas agora, 2 anos depois, cercado de pessoas reais, de amor verdadeiro, de uma vida que finalmente fazia sentido, Marcelo sabia que aquela dor tinha valido a pena. Porque do outro lado da dor, tinha encontrado a si mesmo. E descoberto que, no fim das contas, essa era a companhia mais importante de todas.